em seu conteúdo e ferindo o princípio da graficidade da matrícula. Essa sugestão inicial, ela foi indeferida pelo ilustre corregedor, desembargador Nicomedes. Posteriormente, eles vieram com o aditamento da peça pórtica, onde ele faz novas sugestões em relação ao parágrafo único do artigo 23 e do parágrafo 3º do 204 do Código de Normas. Nesse parágrafo único, o que eles querem? A alteração a fiscalização exercida pelo corregedor permanente quanto à cotação dos valores da taxa judiciária e dos fundos estaduais, de que trata o inciso 8 deste artigo, deverá ser realizada com base nas informações só do protocolo e do recibo final, ou selo eletrônico correspondente aos atos praticados. Parágrafo 3º seria cotação de valores da taxa judiciária e fundos estaduais no registro de imóveis, que deverá constar no protocolo e no recibo entregue ao apresentante. Então, ele não concorda que essas anotações, de maneira discriminada, façam parte da matrícula do imóvel. Eles pretendem que seja apenas anotado no protocolo e no recibo entregue ao apresentante. Foi suspenso o julgamento, determinou os autos à corregedoria e o desembargador Leandro, corregedor, ele juntou os autos, esse voto, essa decisão dele, e que coaduna com a minha, que eu ia julgar naquele dia. Eu estou pelo desprovimento do recurso. Por quê? Primeiro, eu estou conhecendo, né, e passo a análise desse recurso. Então, eu já disse o que eles querem alterar, e eu estou falando do meu voto. A despeito das alegações trazidas pelo recorrente, vejo que não prospera a sua pretensão, nos termos que passo a expor. Então, eu estou falando aqui dos serviços notariais e de registro, que foi editada essa Lei 8.935 de 94, Lei dos Cartórios, que em seu bojo e no que ora interessa, ela dispõe aos oficiais de registro de imóveis, de títulos e documentos civis das pessoas jurídicas, civis das pessoas naturais e de interdições e tutela, compete a prática dos atos relacionados na legislação pertinente aos registros público de que são incumbidos, independentemente de prévia distribuição, mas sujeitos os oficiais de registro de imóveis e civis das pessoas naturais às normas que definirem as circunscrições geográficas. Nestes termos, vê-se que os atos que podem ser praticados pelo registrador encontram-se relacionados e regulamentados pela Lei 6.015 de 1973, que dispõe sobre os registros públicos e pertinente ao ponto aqui atacado, eu estou citando aqui o artigo 14, precisamente o parágrafo único, que diz: o valor correspondente às custas de escrituras, certidões, buscas, averbações, registros de qualquer natureza, emolumentos e despesas legais, constará obrigatoriamente do próprio documento, independentemente da expedição de recibo, quando solicitado. Note que a Lei de Registro Público estabelece expressamente a necessidade de se fazer constar nos registros e nas averbações de qualquer natureza, não só os valores dos emolumentos, mas também de todas as despesas legais. Acentue-se que for necessário que a atividade cartorária específica e inerente aos registros públicos é norteada pelos princípios da publicidade e da legalidade. Relativa à matéria aqui, o princípio da publicidade visa a proteção dos interesses de terceiro, dando a esse a segurança de que as informações constantes do registro público correspondem à realidade presente quanto às pessoas interessadas e ao bem a que se refere, ao passo que, da legalidade, tem como objetivo impedir que sejam registrados títulos inválidos, ineficazes ou imperfeitos, devendo, para tanto, no claro intuito de evitar tais nulidades, observar os termos da legislação de regência, que é a Lei 6.015. Não é demais ressaltar que a publicidade é desdobramento do princípio da transparência, importante para viabilizar a segurança jurídica e o controle da administração pública, nos termos do artigo 37 caput da Constituição Federal e da Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 2.527 de 2011. Destaque-se ainda que a taxa judiciária ela encontra-se prevista no Código Tributário Nacional Estadual, artigo 112, estando, portanto,
sujeita aos princípios que regem o direito tributário, dentre eles esses princípios que eu acabei de enumerar. Existe ainda, no âmbito estadual, o Código de Normas e Procedimento do Foro Extrajudicial da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Goiás, que, em consonância com as legislações supra, dispõe. Eu vou direto ao artigo 209. A taxa judiciária e os fundos estaduais serão anotados à margem não só dos originais, como dos respectivos traslados, certidões e pública forma. São erguidas tais ponderações ao caso IPEC, considerando que a taxa judiciária é prevista no Código Tributário Estadual do Estado de Goiás e os fundos estaduais na Lei 19.191 de 2015, vê-se que o artigo 209 do Código de Normas e Procedimento do Foro Extrajudicial, além de se encontrar em consonância com tais legislações, harmoniza com as disposições do parágrafo 1 do artigo 14 da Lei 6.573, afigurando-se, portanto, desnecessária as alterações propostas no referido artigo, bem como dos demais. Além disso, com amparo do regulamento supra e conforme restou adequadamente fundamentada a decisão utilizada, a expedição do recibo ao apresentante não lide à necessidade de se fazer constar no corpo do ato praticado pela serventia extrajudicial os valores relativos aos emolumentos e às demais despesas legais. E mais, aspas, ao constar no ato de registro os valores dos emolumentos e demais despesas, a fiscalização é ampliada não só ao âmbito da Corregedoria Geral de Justiça, mas do próprio usuário do serviço, que poderá conferir se os valores pagos coincidem com aqueles mencionados no ato de registro ou averbação, bem como no sistema extrajudicial eletrônico, via consulta da numeração do selo eletrônico. Urge ainda destacar que o lançamento dos dados de emolumentos e demais despesas não sobrecarrega a imagem da matrícula e nem onera o serviço do registrador, eis que, atualmente, todas as serventias extrajudiciais do Estado de Goiás são informatizadas e contam com o sistema que insere os referidos dados de forma automática. Oportuno esclarecer que a função correicional é atribuída ao Poder Judiciário por meio do artigo 236 da Constituição Federal, portanto, é a atribuição do órgão censor eleger a forma mais eficaz de fiscalização, de modo a garantir a correta arrecadação e evitar a evasão de despesa e, consequentemente, perdas para o Fundeb. Ancorado em tais fundamentos, conclui-se que as anotações de discussão afiguram-se necessárias para a adequada fiscalização correcional ou tributária dos atos praticados pelo registrador, bem como para o claro entendimento do próprio usuário do serviço, de modo que não vislumbre ilegalidade na decisão atacada. Então, conheço o recurso, mas nego-lhe provimento, por considerar que as anotações à margem da matrícula, ela é necessária por essas questões que eu acabei de analisar. Então, estou mantendo a decisão do corregedor. Muito obrigado. O recurso. Pois não? Alguém chamou? Corregedor. Oi, desembargador Leandro. Pois não? Assim, é que eu não vou votar por conta que o ato atacado foi proferido pela Corregedoria, mas só uma coisa, além de tudo que a desembargadora REC trouxe no brilhante voto dela, né, que eu queria deixar claro também que foi uma coisa que a gente tomou o maior cuidado com essa decisão, é com relação à evasão de receitas, viu? Está tendo evasão de receita, principalmente com relação ao Fundeb. Certo. Então, eu vou tomar os votos. Eu dou uma boa tarde para a desembargadora Carmeci, que entrou, para a desembargadora Ana Cristina também, que agora está na sala. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Boa tarde. Eu tive um problema aqui na conexão. Pois não. Graças a Deus resolveu agora. Certo. Desembargador Gerson. Eu nada acrescento ao brilhante voto da desembargadora Maria das Graças Carneiro Rec. E até porque o processo retornou ao eminente corregedor e ele ratificou o posicionamento dado anteriormente pelo antigo desembargador corregedor. Eu acompanho inteiramente, senhor presidente.
Pois não. Desembargador Wilson Fayad. Pois não, senhor presidente. É a atribuição da Corregedoria fixar esse tipo de norma interna, né? Sobretudo porque é uma forma de fiscalizar os serviços cartoriais. Então, o artigo 209, a meu ver, ele está em harmonia com a Lei 6.015, sobretudo em razão do princípio da publicidade e transparência do serviço. Tem alguém, só um minutinho, desembargador Fayad. Tem alguém aí na sala com o som ligado. Por favor, desligue, por favor. Pois não, pode continuar, desembargador Fayad. Pois não. É que o artigo 209 do Código de Normas da Corregedoria, além de estar em consonância com a Lei 6.015, a Lei de Registro, também está próxima com afinidade correcional da Corregedoria e fiscalizatória, sobretudo. Possivelmente o artigo 209 veio de provimento, não é isso, desembargador Henrique? E os princípios da publicidade e transparência são princípios constitucionais com carga normativa, quer dizer, eles são essenciais, são direitos da cidadania. Assim, acompanha a doutora relatora, senhor presidente. Pois não, desembargador Fernando Mesquita. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Prazer revê-los. Senhor presidente, Luiz Pares, a questão aí não é nova. O senhor tem ideia, senhor presidente? Eu já enfrentava isso quando eu era inspetor de corregedoria na década de 80, que era justamente a ausência de dados na escrituração que a gente tinha que buscar muitas vezes em outras vias, e aí viria recibos, ou até mesmo em vias que eram, nas vias que eram disponibilizadas para os usuários, para efeito de tentar ir atrás das custas que eventualmente poderiam ser sonegadas. O desembargador Leandro foi cirúrgico, além da situação legal, que absolutamente prevê essa situação, tem esse viés de garantir que a fiscalização seja feita de forma eficiente, ou pelo menos tentar ser feita de forma eficiente. Então, não tenho nenhuma dúvida em acompanhar. Pois não. Desembargador Fábio Piscopo. Também acompanho, presidente. Desembargador Amaral. Oi, senhor presidente. Eu sou aqui o desembargador Luiz Cláudio está ausente, e eu não voto, eu estou impedido. Então, por unanimidade, nos termos do voto da eminente relatora, recurso desprovido. Esse aqui é recurso desprovido. O 1 é outro que nós temos vinculações dos colegas que ainda estão aqui hoje nessa sessão. A relatoria do desembargador Gerson, aquilo do cartório, né, desembargador Gerson, nós discutimos aqui, e Vossa Excelência entendeu que tinha vínculo parentesco que impediria a nomeação da recorrida, da interessada Fabiane, na serventia, a designação dela como respondente poderia prevalecer por vínculo familiar com a anterior titular. E aí, todos votaram e acompanharam, eu pedi dia, e Vossa Excelência, no dia, até já retificou, complementou e adotou nossa observação no sentido de ressalvar os atos praticados por ela nesse período, né? Vossa Excelência constou do voto, e eu fiquei também com vista para dar tempo até de já organizar e agilizar a sucessão. Eu não tenho nenhuma dúvida em acompanhar Vossa Excelência, desembargador Gerson, porque o voto está, no meu ponto de vista, também bem embasado e em sintonia com o que fala as normas vigentes, principalmente do CNJ, e as nossas aqui também. Então, eu não tenho nenhuma dúvida em acompanhar. Então, por unanimidade, nos termos do voto do eminente relator, recurso parcial provimento conhecido e parcialmente provido, porque o recorrente queria assumir a posição de interino respondente. E também, até judicialmente, né, desembargador, já foi negado a ele no mandado de segurança, né, pelo órgão especial. Então, fica recurso conhecido e parcialmente provido por unanimidade. Agora nós vamos à pauta do dia, e os colegas da composição anterior, que estão aqui, que hoje são presidentes colegiados ou membros do órgão especial,
desembargador Gerson, desembargador Fayad, desembargador Fernando Mesquita, desembargador Fábio Cristóvão. Podem ficar à vontade, seria um prazer tê-los aqui, mas também, se quiserem se retirar para tocar na vida, fiquem à vontade. Meu muito obrigado, colegas. Eu que agradeço, senhor presidente. Meu abraço fraterno a todos. Um abraço a todos. E meu boa tarde a todos. Boa sessão. Uma satisfação. Boa sessão. Obrigado. Eles estão com saudade do conselho, eles estão com saudade. Muito obrigado, gente. Tchau, até mais. Vamos aqui agora à pauta do dia. É a primeira sessão da nova Constituição. Nós temos aqui 10 processos na pauta do dia, 9 do dia e 1 mês, melhor dizendo. Vamos aqui, desembargadora Camila Ninerbê do Nascimento, ela é relatora do 1, do 2, do 3, do 1, do 2, do 3. Vamos ao julgamento da relatoria da desembargadora Camila. No recorrente, Amanda de Castro Bernardes, recorrido, presidente do Tribunal de Justiça, relatoria da desembargadora Camila, com a palavra. Não tem sustentação hoje, né, Sabrina? Presidente, nenhuma inscrição de sustentação oral. A recorrente está na sala acompanhando, mas não se inscreveu. A coisa boa é que a gente vai agilizar a nossa sessão sem essas sustentações, logicamente, mas vamos em frente. Com a palavra, a desembargadora Camila Nina. Boa tarde a todos, boa tarde, Amanda. Boa tarde. Eu vou fazer mais resumido, depois, se precisar algum outro esclarecimento, eu posso buscar no voto. É um recurso administrativo interposto pela Amanda de Castro Bernardes. Ela é assistente executiva de desembargador da I7, no gabinete do desembargador Anderson. Ela objetiva receber gratificação de nível superior no valor de 25% sobre o vencimento, só de forma retroativa, desde a data da publicação do Decreto Judiciário 2480/2022, de 4/10/2022, que fez a nomeação para o cargo. Houve uma decisão proferida pela ilustre presidência que deixou de acolher o pedido. Em resumo, ela está alegando que foi juntada a cópia do diploma, que já recebia essa gratificação anteriormente, porque dispensaria de juntar novamente, porque teve uma ocasião que ela foi assistente administrativo de juiz de direito, da I3, da 19ª Vara Civil de Goiânia. Eu estou entendendo aqui que não tem razão a recorrente. Houve perda do vínculo dela com o tribunal, porque ela chegou a ser exonerada do cargo em comissão de assistente administrativo de juiz da I3. Então, foi necessário fazer toda a juntada de documentação novamente. O primeiro diploma juntado não estava autenticado, em desatenção à exigência do artigo 3º do Decreto Judiciário 2772/2013. Então, houve, a determinação para que fosse juntado de forma correta. Quando ele foi autenticado, então, foi autorizado o deferimento da implementação da gratificação. Além disso, eu tive consultando a jurisprudência, porque, como disse o presidente, né, essa composição do conselho é nova, e olhei a jurisprudência, e a jurisprudência que eu vi do desembargador Jeová, do desembargador Amaral, do desembargador Gerson, esse benefício não retroage para a data da publicação. Então, eu estou conhecendo e desprovendo o recurso. Sim. Todos os colegas compreenderam, a desembargadora Camila está conhecendo e desprovendo o recurso interposto pela Amanda de Castro. Vamos à colheita dos votos. Desembargador Vicente. Presidente, acompanho integralmente o voto da desembargadora Camila. Pois não. Desembargador Leandro. Também acompanha o voto da eminente relatora. Desembargador Amaral. Acompanho. Desembargadora Reck. Também acompanho. Desembargadora Cameci. Também acompanho. Desembargador Sérgio Mendonça. Acompanho. Sim. Desembargadora Lília Mônica. Acompanho, presidente. Desembargadora Ana Cristina. Boa tarde a todos. E eu estou impedida, não é? Eu estou olhando aqui a pauta, na verdade, eu acho que há impedimento mesmo, né? Nesse caso, sim, quando eu sou, Vossa Excelência participará
quando for recurso do corregedor, decisão do corregedor, diretor de foros, etc. Viu? Pois é, então, eu já peço a Sabrina, já para anotar, Sabrina, meu impedimento no todos, se já puder, no 1, não, no 2... Você pode deixar e depois todos que eu for recorrido já vai constar, então, seu impedimento. Isso, para não precisar, a cada processo, eu ter que anunciar o impedimento, né? Declarar, tá certo. Mas terão muitos para a Excelência participar, com certeza. Desembargador, então, por unanimidade de votos, recurso desprovido, número 1. Número 2, recorrente, recurso administrativo Ricardo Lúcio Sardinha de Moraes, da presidência também, o ato, relatoria também da desembargadora Camila Nina Herveta Nascimento, que tem a palavra, desembargadora. Esse é um recurso administrativo interposto pelo Ricardo Sardinha de Moraes. É um servidor ocupante do cargo de analista judiciário da área de apoio judiciário e administrativo. Em razão da decisão proferida pela Diretoria de Recursos Humanos, que indeferiu o pedido dele de implementação do período aquisitivo para fins de concessão da gratificação adicional por tempo de serviço, quinquênio, que ocorreria em 29 de maio de 2020. Só que teve a entrada em vigor de uma outra lei que suspendeu essa contagem de tempo e não conseguiu implementar. Na verdade, por um dia, a lei saiu um dia antes de... Vou tentar explicar melhor. Depois teve o recurso dele, em juiz de retratação, a diretora manteve a decisão proferida. Eu estou entendendo também que não assiste razão ao recorrente. Ele possuía uma previsão de implementação do seu primeiro quinquênio em 29 de maio de 2020. Só que um dia antes, dia 28 de maio, entrou em vigor essa Lei Complementar Federal 173/2020, que, naquele artigo 8º, inciso 9º, que é do conhecimento dos colegas, colocou aquela proibição de concessão de vantagem, aumento, reajuste. Então, em razão disso, de fato, a diferença aconteceu por um dia, mas o prazo é assim. No período compreendido entre, então, 28 de maio de 2020 a 31 de 12 de 2021, estava vedada essa contagem do referido lapso temporal. E depois entrou em vigência a Lei Estadual 20756/2020, que instituiu um novo regime e que extinguiu esses benefícios da gratificação adicional por tempo de serviço. Então, eu estou conhecendo do recurso e negando provimento. Essa lei aí atingiu a todos os servidores, né, desembargadora Camila, a todos. Eu consulto os colegas, todos de acordo, colegas? Sim. Presidente. De acordo? Então, por unanimidade de votos, recurso desprovido. Desembargadora Ana Cristina? A desembargadora Cristina desligou, tá certo. Vamos... Porque eu estava pensando aqui, nós temos 2 recursos que ela participaria, e aí ele julgaria esses, e aí já ficaria liberado, se os colegas não se opuser, porque já libera. Só um minutinho, por favor. Presidente, estou entrando em contato aqui com a desembargadora. Voltou. Voltei. Voltou. Bom filho, a casa torna. Nós vamos aqui, desembargador Cristina, para ganharmos tempo e te liberar também, porque só tem 2 aqui nessa pauta de hoje que Vossa Excelência participa. Nós vamos inverter. Ótimo. O número 5, recurso administrativo, um PROAD, recorrente Maria Elias de Mello, advogados doutor André Martins da Costa Cunha e outros, recorrido de juiz de direito, diretor do Fórum Comarca de Aparecida de Goiânia, relatoria do desembargador Sérgio Mendonça de Araújo, que tem a palavra, desembargador Sérgio. Está aqui acompanhando aqui, tem um acompanhante, uma servidora ou uma pessoa, né, que está acompanhando, Irdeleia está acompanhando o PROAD, esse recurso. Com a palavra, o eminente desembargador Sérgio Mendonça. Obrigado, senhor presidente. Aqui eu vou tentar, naturalmente, fazer um resumo aqui e, havendo dúvida, nós voltamos ao texto. Trata-se de um recurso administrativo interposto na decisão do evento 49, proferido lá pela juíza de direito
do foro, diretora do foro da comarca de Aparecida, que, em desacolhimento do parecer da comissão processante, aplicou com fulcro no artigo 32, inciso 1, combinado com o artigo 33, inciso 1, da Lei 8.935, de 94, combinada com o artigo 196, parágrafo 1º da Lei Estadual 20.756, de 2020, a pena administrativa de repreensão à recorrente, que é a notária titular do primeiro tabelionato de notas e ofício registro de imóveis da comarca de Aparecida de Goiânia. Pois bem, em razões de recurso, a recorrente relata que foi condenada nos autos do PROAD, cujo número eu cito aqui, ao pagamento de multa no importe de R$ 917.800,84, em razão de demora excessiva de resposta de seu cartório a requisições da Delegacia Federal, da Delegacia da Receita Federal. Pois bem, após manutenção de referida condenação em sede de recurso administrativo, a recorrente foi intimada a quitar o montante no prazo de 5 dias. Em razão também do não atendimento da referida intimação, os autos foram encaminhados à Corregedoria Geral de Justiça, oportunidade em que o senhor Corregedor-Geral de Justiça determinou que o diretor do foro da comarca de Aparecida de Goiânia instaurasse novo processo administrativo disciplinar com o fim de apurar suposta prática de infração pelo não adimplemento da penalidade de multa. Na mesma ocasião, determinou a notificação da diretoria financeira deste tribunal para que promovesse a inscrição do débito na dívida ativa, bem como da Procuradoria-Geral do Estado para proceder à execução. Condena que, mesmo tendo efetuado o pagamento da multa no valor de R$ 1.634.723, por força de condenação imposta no PROAD de origem, ainda foi condenada neste procedimento a pena de repreensão. Discorre sobre a aplicação das normas de direito penal no âmbito do direito administrativo sancionador, além da impossibilidade de manutenção da condenação ante a atipicidade da conduta da natureza tributária da pena de multa e da ausência de advertência sobre eventual penalidade. Enfim, ela pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja absolvida da condenação de repreensão. Aqui, senhor presidente, eu entendo que a ausência de pagamento da multa não pode ser entendida como fato novo a ensejar a aplicação de uma nova penalidade à recorrente, porque o presente procedimento administrativo originou-se de outro PROAD, número 20.1771.0000.61368, que a condenou ao pagamento de multa. Verifica-se que a recorrente foi penalizada 2 vezes pelo mesmo fato de origem. Num primeiro momento, com a pena de multa, e neste procedimento com a pena de repreensão, o que não se pode admitir, especialmente porque a multa foi paga no dia 18 de novembro de 2021, circunstância que impõe a reforma da decisão que aplicou a referida sanção destes autos, a fim de afastar a condenação à pena de retenção, sob pena de configuração de bis in idem. Além disso, eu verifico aqui que nos termos do exposto no artigo 78, incisos 2 e 79, parágrafo único, do Código de Normas e Procedimento do foro extrajudicial da Corregedoria Geral de Justiça, a pena de multa não recolhida no prazo de 5 dias será inscrita na dívida ativa do Estado e se sujeitará, de consequência, ao regramento legal para seu adimplemento. Portanto, verificada a ocorrência de bis in idem, e ainda que o não recolhimento da multa
possuísse consequência específica prevista em lei, a inscrição da dívida ativa do Estado, conclui-se que não existe afronta à autoridade da Corregedoria Permanente, de modo a configurar grave ofensa à estrutura judiciária e administrativa, tampouco em afronta à dignidade da atividade notarial e de registro, pelo que se faz imperiosa a reforma da decisão recolhida. Por isso, senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso e o provendo para, em reforma da decisão recorrida, absolver a recorrente das condutas que lhe foram imputadas, neste caso, a pena de repreensão e afastar de consequência referida sanção. É assim que estou votando, senhor presidente. O desembargador Sérgio, como relator, entendeu que está tendo aí uma dupla punição pelo mesmo fato, né, desembargador Sérgio? Então, e que essa falta de pagamento de multa não caracterizaria nova infração penal, administrativa, né? Eu ouço os colegas, alguns colegas estão de acordo, ou tem algum comentário, algum debate, pode ficar à vontade, colega. Estão de acordo? Então... Senhor presidente, eu gostaria de me declarar impedimento por questão de furo íntimo. Certo. Desembargadora Carmeci, por motivo de furo íntimo, deixa de votar. Então, desembargadora Lília Mônica. Desembargadora Lília? Som. Acompanho, presidente. Pois não. Desembargadora Ana Cristina. Também acompanho, ilustre relator. Desembargadora Camila. Acompanho o relator, presidente. Desembargador Vicente. Mesmo voto, presidente. Desembargador Leandro. Acompanho, senhor presidente. Desembargador Amaral. Também acompanho. Desembargadora Maria das Graças Carneiro Reck. Também acompanho. Desembargador Camecinha impedido. Então, por unanimidade, nos termos do voto do eminente relator, recurso provido. Recurso provido. Nesses casos, Sabrina, eu não voto porque eu comando o regimento. Quando tem dois que são impedidos entre si de votar nos recursos, aquele que primeiro votar impede o segundo de votar. Então, como a desembargadora Cristina votou primeiro, na sequência lógica, então eu não voto, de acordo com a norma regimental. O próximo aqui desembargador, verificando aqui, desembargador próximo, presidente, desembargador Sérgio. Não, os demais são todos contra a ata do presidente, né? Deixa eu verificar aqui. Isso, presidente. Isso. Estão contra o ato do presidente. Isso, então, desembargador Cristina, então está dispensada a sua participação. Ela é sempre bem-vinda, tá? Então, se quiser assistir aqui, pode ficar. Vamos ver como é que vai ser essa participação. Tem serviço, minha filha. Obrigada, viu? Bom trabalho a todos. Bom trabalho. Dando sequência aqui ao julgamento, o número 3, desembargadora Camila Carla Jesus de Souza Quintino, é recorrente, o recurso administrativo, também da presidência. A desembargadora Camila Nina Herbeto Cimento é a relatora que tem a palavra. Boa tarde, Carla, que eu estou vendo ela ali aguardando também. É o recurso administrativo interposto pela Carla Jesus de Souza Quintino, analista judiciário da área de apoio judiciário e administrativo, classe A nível 1, lotada na Central de Processamento Eletrônico em faixa de despacho da Diretoria de Recursos Humanos, posteriormente ratificado pela ilustre presidência, que deferiu a gratificação de nível superior na proporção de 20% sobre o valor do vencimento do cargo a partir da autuação do pedido, deixando, contudo, de aplicar a proporção no patamar de 25%. Nas razões, ela argumenta que o custo de gestão de políticas públicas é conexo ao custo de gestão pública e que seria abrangido pela Lei 17.663/2012, conforme resolução em anexo do Conselho Federal de Administração. Também nesse, eu estou entendendo que não assiste razão à recorrente,
Conforme constou do despacho da Diretoria de Recursos Humanos da Presidência, o custo de gestão não está no rol do decreto que regulamenta a referida gratificação. Como tem a questão de tempo, eu vou me abster de ler o artigo, mas não consta lá. Além disso, embora a recorrente alegue que esse custo de gestão conferiria a atribuição de gestão pública e administradora, não foi juntada a grade curricular de integralização dessa carga horária para uma eventual análise de compatibilidade com o parágrafo único, que previa a possibilidade, se comprovadas 2.400 horas de curso. Então, eu estou conhecendo do recurso e negando o provimento. A eminente desembargadora está desprovendo o recurso, é o voto dela. Eu indago aos colegas, estão de acordo? Tem alguma objeção, colegas? De acordo. De acordo? Então, eu vou tomar a votação assim por geral. Então, esses colegas não tendo nenhuma manifestação, estão de acordo. Então, por unanimidade, nós temos o voto eminente relator e recurso desprovido. Número 4, Gessi Saraiva de Goiás, ME, também da presidência, recorrente recorrido, relatoria do desembargador Sérgio Mendonça de Araújo. Eminente desembargador relator, tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Aqui é um recurso administrativo em face da decisão do diretor-geral deste Tribunal de Justiça, que no exercício de competência que fora delegada pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, aplicou à recorrente a pena de multa por descumprimento contratual de 0,3% ao dia, referente aos 30 primeiros dias de atraso na entrega de mercadoria e 0,7% para os 73 dias subsequentes ao 30º, limitada, contudo, a 10% do valor da parcela em atraso, conforme no artigo 86 da Lei 8.666, de 93, artigo 7º da Lei 10.520, de 2002, e artigo 77 e 78 da Lei Estadual 19.928, e ainda o item 17 do termo de referência inserida no evento 7. No evento 7. Até aqui faz remissão ao evento 5. Bom, em razões do recurso, a recorrente aqui, uma empresa, ela afirma que não agiu com má-fé. Sustenta que o atraso no cumprimento do contrato se deu em razão da pandemia da Covid-19, portanto, por força maior, e por motivos exclusivos dos fabricantes ante a falta de matéria-prima e produtos para toda a área do comércio global. Pondera que formulou o pedido de dilação de prazo ao TJ e que as mercadorias constantes na nota fiscal colacionada aos autos foram entregues dentro do devido prazo, conforme inserido nas ordens de fornecimento. Culpa pelo afastamento da multa ou subsidiariamente pela aplicação da pena de advertência, apenas a advertência, ou ainda pela redução do valor da multa imposta. Eu verifico aqui, que as questões suscitadas nesse recurso já foram enfrentadas nos PROADs, cujos números eu cito aqui, não é? Se for necessário, eu me reporto a esses números, oportunidade em que foi rejeitada a justificativa apresentada pela contratada, por não haver elementos aptos a enquadrar a situação em uma das possibilidades de prorrogação da execução contratual, evento número 20. De acordo com o parecer jurídico da Diretoria-Geral, evento número 20, a empresa recorrente possui histórico de atrasos na entrega de material de consumo, inclusive no PROAD, também citado aqui, foi-lhe aplicada a penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Estado de Goiás. É inaplicável a substituição da multa pela pena de advertência à vista da previsão do artigo 86 da Lei
66 de 93, que estabelece que o atraso injustificado na execução do contrato sujeita o contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato, que, no caso, consta dos itens 17.2.2 e 17.3.3, o termo de referência termo de referência inserido no evento 7. Além disso, não há como minorar a penalidade aplicada, pois restou demonstrado nos autos que não é a primeira vez que a recorrente atrasa o cumprimento dos contratos administrativos, consoante se verifica do teor dos PROADs aqui citados, número de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, evento 9. Não há margem, portanto, não há margem de discricionariedade ao administrador público para optar por outra sanção, senão aquela estabelecida por lei, tampouco deixar de aplicá-la. Sua incidência é obrigatória por ato administrativo vinculado com observância ao princípio da legalidade. Então, senhor presidente, salvo melhor juízo de alguns dos pares, e talvez tenha um descortínio melhor sobre a situação fática, né? Mesmo porque acredito que essa questão, ou questão relacionada a este fato, serão objeto de julgamento, né, posterior. Eu estou aqui trilhando o caminho do conhecimento e desprovimento do recurso para manter incólume a decisão gastada. É assim que estou votando, senhor presidente. Presidente, o senhor está sem áudio? Desculpa. Obrigado. O desembargador Sérgio está caminhando o voto dele no sentido de desprovimento do recurso. Eu vou à colheita dos votos. Desembargadora Líria Mônica. Acompanho, presidente. Desembargadora Camila Nina. Mesmo voto, presidente. Desembargador Vicente Lopes. Presidente, inclusive eu vou julgar da mesma empresa um caso idêntico, número 7 da pauta. Só acresço aqui que a licitação foi em abril de 2021. Então, as consequências da Covid já eram conhecidas e a lei de licitação não permite a prorrogação da execução do contrato, salvo por fato superveniente e de consequências imprevisíveis. À época, era previsível a dificuldade, a empresa deveria considerar essas dificuldades para a data da entrega. Então, acompanho plenamente aí, doutor Sérgio, pelo brilhante voto. E cumprimento. Desembargador Leandro. Qual voto, senhor presidente? Desembargador Amaral. Também voto. Desembargadora Maria das Graças Carneiro Reck. Também, mesmo voto. Desembargadora Carmeci. Sim, eu acompanho e até mesmo o desembargador Sérgio fez menção de que haveriam na pauta de hoje outros julgamentos idênticos envolvendo a mesma empresa, pela mesma inadimplência contratual. O número 6, que é da minha relatoria, é idêntico. Então, eu estou chegando à mesma conclusão e posteriormente, Vossa Excelência apregoar, é a mesma solução que eu estou propondo, porque estou desprovendo, essa empresa ela é recidivante e tem 10 PROADs, realmente o desembargador Sérgio mencionou, são 10 PROADs envolvendo contratos que ela inadimpliu. Então, eu estou também no número 6, conhecendo e desprovendo, e acompanho nesse número 5, no número 4, o voto do desembargador Sérgio. Então, eu já anuncio também, já o número 6, em relatoria de Vossa Excelência, a mesma empresa recorrente, o recurso de... Presidente, o som do senhor não saiu. Isso, agora voltou.
Certo. Então, eu já, considerando essa manifestação da desembargadora Carmesí, eu já anuncio o número 6 também, é um recurso administrativo recorrente à mesma empresa, GECI, Saraiva de Goiás, ME, o ato é da presidência do Tribunal de Justiça, a matéria é a mesma, né, desembargadora Carmesí, e o desfecho proposto também é o mesmo, o desprovimento do recurso. O número 7 também, né? Eu posso também, desembargador Vicente, anunciar. Sim, é o mesmo desfecho. GECI, Saraiva de Goiás, o ato é da presidência, o relatoria do desembargador Vicente Lopes da Rocha Júnior, que também o desfecho é o mesmo, desprovimento, né, desembargador Vicente? Exatamente. Certo. Então, os 3, todos desprovidos, como votaram no anterior na relatoria do desembargador Sérgio, eu nem não vou tomar o voto de todos mais, porque é a mesma matéria, mesmo desfecho, então, todos de acordo com esse desprovimento. No 5, não melhor dizendo, no 4, no 6 e no 7. Né? Então, fica desprovido por unanimidade esses 3 recursos. E a sequência aqui, é o 8º, relatoria do desembargador Vicente Lopes da Rocha Júnior, é de Caldas Novas, no recurso administrativo, Adriana Rodrigues Souza Neves, é a recorrente, o ato recorrido, o despacho recorrido é também da presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, com a palavra o eminente desembargador Vicente Lopes. Obrigado, presidente. Aqui é um recurso administrativo, interposto por Adriana, contra despachos pedido pelo presidente do Tribunal de Justiça, que concluiu pela vedação da lavratura de atos de nomeação com efeito retroativo. A recorrente requer o pagamento retroativo, a título de indenização, dos valores referentes aos dias em que alega ter trabalhado exercendo função do cargo de confiança antes de sua efetiva designação, concernente ao período de 7 de janeiro de 2021 a 2 de janeiro de 2021. Após insurgência, foram então os autos encaminhados a esta relatoria e passando ao julgamento do mérito, eu estou aqui, antecipo que estou desprovendo o recurso, presidente, porque a questão aqui, a servidora, ela foi designada por portaria 01/2021, de 27 de janeiro de 2021, pelo doutor Bruno Lopes Borges Fonseca, juiz da 3ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Caldas Novas, que a nomeou para exercer a função gratificada, que seria encarregado de escrivania em substituição ao servidor Marcos Vinícius de Souza Silva, a partir de 7 de janeiro de 21. Na data de 26 de fevereiro de 21, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, após deferir o pedido de designação, exarou o decreto 659 de 2021, nomeando a recorrente para exercer a função do cargo em confiança, no caso aqui, encarregada da escrivania. Então, o decreto judiciário de nomeação, de designação para o cargo em confiança, só se deu em 26 de 2 de 2021. Então, eu estou seguindo a jurisprudência aqui, inclusive do Conselho, dizendo que ela não teria direito a receber pela função exercida em confiança antes desta data. E isso decorre do artigo 6º do Decreto Judiciário número 2.772, de 2013, seguindo, inclusive, recomendação do próprio CNJ e inspeção realizada neste tribunal em agosto de 2013, em que ele vedou, ou sugeriu que se vedasse atos com efeitos retroativos que tratasse de nomeação. Então, dessa sugestão é que veio o Decreto Judiciário 2.772, que trouxe a mesma redação. Então, eu estou, por essas razões, negando provimento do recurso, presidente. Essa matéria, colegas, assim, sempre tem aqui, mas o CNJ não autoriza. E outra coisa, que o ato administrativo, né, que dá origem ou que autoriza o exercício do cargo,
o desempenho das funções é o decreto judiciário, né? Então, por isso que a administração não tem outra saída a não ser negar todos esses pedidos, seguindo, inclusive, a recomendação do CNJ. Desembargador Leandro. Igual voto, senhor presidente. Desembargador Amaral. Eu acompanho. Desembargadora Reck. Também, mesmo voto. Desembargadora Carmeci. Também, mesmo voto. Desembargador Sérgio Mendonça. Não teria outro caminho, embora ela tivesse, parece-me, que trabalhado, parece que data anterior, mas o ato normativo aí é claro, né? Então não tem como. E resta a via judicial e olha lá, né? Seu ato administrativo agora, né? Desembargadora Lília Mônica. Acompanho, presidente. Desembargadora Camila. Acompanho o relator, presidente. Então, por unanimidade, nos termos do voto do eminente relator, recurso desprovido. O 9º, o último da pauta do dia, recurso administrativo de Jandaia, Claudiane Alves da Silva, é a recorrente, o ato também é da presidência, o ato recorrido da presidência do tribunal. Relatoria também do desembargador Vicente Lopes da Roça Júnior, que tem a palavra. Então, aqui é o recurso administrativo, presidente, de Claudiane Alves da Silva, contra o despacho despedido pela Diretoria de Recursos Humanos deste tribunal, que concluiu que a recorrente não fazia jus a receber a gratificação de analista de cálculos de contas entre o período de 12 de abril de 2021 e 29 de 10 de abril de 2021. Ela alega que exerceu as funções nesse período, porque não tinha contador à época, e a central e Jandaia, que aqui é a comarca, ainda não tinha aderido à Central Única de Contadores. Aqui, no mesmo sentido, presidente, ela foi desligada no dia, deixa eu pegar o decreto aqui, pelo decreto 937 de 2021, ela foi dispensada da função do encargo de confiança, no PROAD que cito, no dia 4 de abril de 2021. Então, a partir daí, ela estava desligada. Além do que, ela não junta nos autos nenhum ato, nada que comprove a sua atuação nesse período. Então, aqui nem mesmo foi possível aplicar aí a vedação do enriquecimento indevido da administração pública, porque ela não demonstrou o exercício de fato da função. Então, eu estou desprovendo o recurso. É como voto, presidente. O desembargador Vicente está também desprovendo o recurso, é mais ou menos igual a matéria anterior, só que ela é o pós, né? A pós-demissão dela, né, que ela está querendo receber desse período, né? Exato. Eu consulto os colegas, estão todos de acordo, colegas? Sim. De acordo, mesma direção, né, do julgamento anterior. Então, desprovido por unanimidade nos termos do voto do eminente relator. Em mesa, embargo de declaração de mineiros, recurso administrativo, mineiros Maxwell Martins de Oliveira, embargante, o ato também recorrido e embargado à presidência do Tribunal de Justiça. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Vicente Lopes da Roça Júnior. Obrigado, presidente. Então, aqui é o embargo de declaração oposto por Maxwell Martins de Oliveira, em face do ato do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que manteve inalterada a decisão que determinou a exoneração do referido servidor nos termos do decreto judiciário 2.785 de 22, de acordo com os artigos 36 e 59, parágrafo único, incisos 1, da Lei 20.756 de 2020 e regimento interno deste tribunal. Os embargos, ele visa unicamente rediscutir a matéria, a questão foi tratada à exaustão pela decisão embargada. Eu transcrevo aqui a decisão, vou poupá-los da leitura, mas se quiser posso retomar a pedido dos pares. Eu estou, então, rejeitando os embargos de declaração por rediscussão da matéria. É como voto. O voto do eminente relator é embargos rejeitados. Todos de acordo, colegas? Sim. De acordo? Então, está aqui encerrado, estão encerrados os processos da nossa sessão. Eu pergunto aos colegas se tem algum algum colega trouxe mesa, alguma coisa assim? Não? Colegas, então é o seguinte, eu fiquei muito satisfeito, Sabrina, esse número